Olá, desbravadores! Maranata! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma classe bíblica Pathfinders, é Joias da Eternidade. Eu confundi, você sabe que tem duas, né? Mas hoje é Joias da Eternidade e o tema de hoje é a Pedra da Esperança, tá bom? E você já sabe qual que é o procedimento, né? Você tem que curtir, compartilhar este vídeo, né? Comentar aí com as suas dúvidas, com as suas sugestões, com os seus elogios, com as suas críticas, por que não, né? E vamos logo pro vídeo. Então o nosso arqueólogo aqui, que nós já sabemos que ele não tem nome, mas é o Rodrigo Silva, nós já falamos isso, vocês já sabem. Ele vai para agora para uma cidade chamada Cafarnaum, para buscar essa pedra, a Pedra da Esperança. Uma curiosidade interessante, Cafarnaum, ela pode significar Vila de Naum, ou no grego antigo, Kefar Naum, que significa Naum, compaixão, e o Kefar Vila, fica Vila da Compaixão. E é lá que nós vamos aprender uma coisa muito interessante, uma coisa que intriga muitas pessoas, né? Sobre o estado do homem depois da morte. Quando eu falo homem, não é só o homem masculino, é homem, mulher, né? Qualquer pessoa, né? Depois que morre, o que será que acontece com essa pessoa? É isso que nós vamos descobrir. Primeiro de tudo, para que nós possamos entender, né? A morte, precisamos compreender primeiro a vida, porque a morte é justamente perder a vida, né? Então, para entender um pouco mais sobre a morte, vamos entender a vida. Então, como o homem foi formado? Da onde ele veio? Quais são as matérias que compõem o ser humano? E é isso que nós vamos ver lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, uma coisa muito interessante que nós acabamos de ler aqui. O homem foi formado do pó da terra, ou seja, Deus fez um bonequinho de barro bem bonitinho e do pó da terra ele modelou esse boneco. E aí vem interessante. Primeiro elemento, pó da terra. E qual é o segundo elemento para fazer um ser humano? O fôlego de vida que vem de Deus. Fala que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. E então, prestem muita atenção nessas palavras que elas são muito importantes. O homem passou a ser alma vivente. Entendam bem, o homem não tem uma alma. Ele é uma alma, porque quando Deus sopra nas narinas de Adão, ele passa a ser uma alma vivente, ou seja, ele é uma alma vivente. Ele não é que ele tem o corpo e a alma separados, não existe esse dualismo. Ou seja, o homem ele é uma alma vivente. Compreender essa parte? Vamos em frente então. Bem, agora que nós já entendemos como o homem foi formado, né, quando começou a vida, que o homem é uma alma vivente, né, ele é uma alma, ele não tem uma alma, ele é uma alma, nós vamos entender uma coisa agora. Para onde vai o homem quando ele morre? Nós vamos ver isso lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, o homem, né? E mais uma vez eu falo, quando eu digo homem, eu me refiro à humanidade, ou seja, todos os seres viventes, né? Quando ele morre, ele volta ao pó da terra, ele volta a ser o que ele era quando ele foi formado. Então, quando nós morremos, voltamos a ser o pó da terra, voltamos a ser o que éramos originalmente. O fôlego de vida que Deus soprou nas narinas retorna para ele, né? E o pó da terra, nosso corpo vira pó novamente. Nós retornamos ao pó, deixamos de ser uma alma vivente. É uma analogia muito interessante, porque assim, podemos usar o exemplo da lâmpada e da luz, certo? Para nós termos luz, precisamos de dois elementos, certo? Energia elétrica e outro, uma lâmpada, né, elétrica, que ela pode ser tanto fluorescente, pode ser incandescente, ela pode ser também de LED, mas não interessa que tipo de lâmpada você tem aí. O interessante é que para que você tenha luz, você precisa desses dois elementos. Ou seja, podemos falar que o corpo formado pelo pó é a lâmpada em si, certo? E o fôlego de vida de Deus seria a energia. Ou seja, quando você junta as duas coisas, você tem luz. E quando não tem energia, não tem luz. Se não tem lâmpada, não tem luz. Então, o homem, a alma vivente, é a junção dessas duas coisas. Então,
É isso que nós podemos aprender aqui dessa lição, tá bom? E quando nós morremos, o corpo volta ao pó e o espírito, o fôlego de vida, volta para Deus. Agora, uma coisa muito interessante aqui, pessoal, porque tem muita gente com medo de fantasma. Você sabe, já viu? Você já viu um fantasma? Já viu? Passou um vulto nas suas costas, estava assistindo atividade paranormal e ficou morrendo de medo. Vou reconfessar um negócio pra vocês aqui. Quando eu era mais novinho, tinha um desenho que estava muito famoso na minha época, era Chuck, o boneco assassino. E tem uma cena que ele sai debaixo da cama e mata a pessoa lá. E rapaz, depois que eu assisti aquele filme, eu morria de medo do Chuck, porque ele era um boneco que a alma de alguém entrou no boneco e aquele boneco era a alma do assassino. E aquele boneco saía matando as pessoas. Eu morria de medo do Chuck. E tem vários filmes aí, Atividade Paranormal, tem um monte de filme de terror aí, que falam de almas que voltam para assustar, para penar. Você já viu algum fantasma? Você morre de medo disso? Será que nós podemos falar com alguém que está morto? Será que um fantasma pode voltar para puxar o nosso pé? Vamos ver isso lá na Bíblia. Vamos conferir em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Ou seja, os vivos sabem que vão morrer. Todos nós sabemos que se Jesus Cristo não voltar, iremos morrer. Entretanto, os mortos não sabem de nada. Então, o Chuck, que é a alma de alguém que já morreu e entrou no boneco, né? Ele não sabia de nada. Então aquilo é tudo mentira, ficção, filme de Hollywood. Então, alguém que diz assim, eu vi minha avó, né? Eu converso com os mortos. Alguém que diz assim, eu vi minha avó, eu converso com os mortos. Tudo isso não é verdade segundo a Bíblia, porque a Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes que os mortos não sabem de nada, ou seja, eles não falam, eles não amam, eles não sentem ódio, ou seja, eles não voltam para se vingar, assim como fez o Chuck, e também não voltam para amar, assim como tem no filme lá, como que era o nome daquele filme lá, do Patrick Swayze, que ele vem e faz o... Você não lembra desse filme, não? É um filme bem velho, cara. E ainda fala o nome do cara que eu não... Ou seja, também eles não sentem ódio como o Chuck e também não sentem amor, assim como o Patrick Swayze, né? Que ele volta lá dos mortos e aí ele vai falar com a sua amada, eles fazem um vaso de barro bonitinho. Tudo isso é ficção, gente. A Bíblia nos diz que os mortos nada sabem. Depois que nós morremos, voltamos ao pó da terra e lá permanecemos, e lá ficamos. Acabou. Isso é muito triste, porque acabou? Como assim? Então a gente morre, acabou, não tem nada, né? Não é bem assim. Deus ele tem um plano para resolver esse problema. Apesar de ser triste, mas Deus ele tem um plano para resolver essa situação. Ou seja, depois que você morrer, você não vai conseguir interferir mais nada. Você não volta a puxar o pé de ninguém, acabou aqui. Só que Deus ele tem um plano para resolver esse problema. E onde ele está? João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Vamos ver qual é o plano de Deus para resolver esse aparente problema. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, o que nós acabamos de ver aqui é o seguinte, que uma hora Jesus vai voltar. E quando ele voltar, se por acaso você já estiver morto, ou seja, descansando, né? Jesus Cristo vai te ressuscitar. Até lá, você não interfere em nada aqui, porque como vimos, os mortos não fazem nada, né? Não tem interferência aqui na terra. Mas quando Jesus volta, ele traz de volta aqueles que foram fiéis e também traz de volta aqueles que foram infiéis. Os que foram obedientes, os que foram fiéis para a ressurreição da vida, para viver eternamente com ele no céu, e os que foram infiéis para a ressurreição que nós chamamos da morte, né? Para que eles não mais vivam, recebam o juízo, né? Serão julgados por aquilo que fizeram e morrerão para sempre, não terão participação com mais nada, nunca mais. Entretanto, né? Serão duas ressurreições, isso é bom ficar bem claro. Os vivos que foram os mortos, né,
que foram fiéis e vão com Cristo para o céu, né? Eles vão ressuscitar em uma ressurreição. E já os infiéis, aqueles que não serviram a Deus, aqueles que escolheram ficar longe de Jesus, eles vão ter uma outra ressurreição. Nós vamos ver isso em 2 versículos aqui. Nós já estamos chegando ao final dessa classe bíblica super interessante. A ressurreição dos fiéis, a primeira ressurreição, como nós chamamos, está escrita lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Preste atenção comigo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, prestou bem atenção? Quando Jesus Cristo voltar, ele vai dar uma palavra de ordem e os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que foram fiéis, aqueles que serviram a Jesus Cristo, ressuscitarão primeiro. Ok, e aqueles que não foram fiéis a Cristo, o que acontecerá com eles? Vamos lá? Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 até o 9, nos dá o que acontece com aqueles que não forem fiéis. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu fogo do céu e os consumiu. Então, nós vimos aqui que o seguinte, que a primeira ressurreição é daqueles que forem fiéis. E depois de 1000 anos, teremos um intervalo de 1000 anos aí, virá a segunda ressurreição. E essa será a ressurreição dos ímpios, ou seja, dos infiéis, daqueles que não aceitaram a Cristo, daqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Então, nessa segunda ressurreição estarão todas as pessoas, mas as pessoas que não aceitaram a Cristo, as pessoas que não foram fiéis. Então, nessa segunda ressurreição, nós vimos aqui que Satanás tentará atacar o acampamento dos santos junto com essas pessoas. Porém, virá o juízo final deles, infelizmente. Por isso, é bom que estejamos fiéis para sermos, se por acaso morrermos, estejamos nesta primeira ressurreição e nunca jamais na segunda. Bem, esse é um tema interessante e triste ao mesmo tempo, porque estamos falando da morte. Mas se lembre, desbravador jamais morre, ele acampa no cemitério até que Jesus Cristo volte, ok? Então esse foi o nosso estudo de hoje e estamos aqui caminhando também junto com a especialidade das rochas. Então a atividade dessa semana que você tem que entregar para o seu conselheiro você tem que listar 4 utilidades das rochas. Então faça a listinha, ou grave o vídeo, né? Depende de como você está fazendo, e mande para o seu conselheiro para que esteja anotado que você fez a atividade, ganhe os seus talentos e conte com mais esse requisito da sua especialidade de rochas. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado por você estar aqui. Curta, comente, compartilhe, divulgue. Mande para outros clubes, mande para quem você conhece. Isso aqui é um estudo bíblico. Mande para quem você quer que aprenda mais sobre Jesus Cristo, sobre o estado da morte. Então, divulgue esse vídeo, tá bom? Estaremos aqui na semana que vem com mais um capítulo dessa classe bíblica. E até mais. Maranata!